Agora nós vamos falar sobre os nossos conectores. O que são os nossos conectores? A própria palavra, tá, é bem implícita, né, no que ela quer dizer. Ela quer conectar. Então, ou seja, toda vez que eu estou apresentando argumentos, eu posso apresentar um argumento junto com outro argumento e chegar a uma conclusão. Por exemplo, eu estou P, o argumento, né, mais o meu argumento Q, eu posso concluir, então, que esse meu argumento me leva a C, né? Ou a R, né? Que é o mais usual. E aí, ou seja, esses símbolos aqui que eu estou usando, eles são chamados de conectores. E os conectores que a gente vai usar o primeiro que a gente já conheceu, né? Logo no início do nosso curso, é o conector de negação ou não. Ele pode ser apresentado, né, pelo tiozinho ou por esse L lateral aqui. Então, ou seja, se eu quiser falar, ó, não P mais que, né, ou que e que, vai me levar ao tal resultado. Ou seja, eu vou sempre usar esse tiozinho aqui acompanhado da minha proposição. Eu tenho a minha disjunção, ou seja, o ou, né? Ou seja, é o que eu acabei de usar, né? Uma coisa ou outra, né? Ou eu estou aqui ou eu estou lá, né? Repare uma coisa, nesse momento, eu não estou falando da disjunção, existe outro tipo de disjunção, tá bom? Nesse daqui, as duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, tá bom? Renan é brasileiro e carioca, tá bom? Olha só, são duas coisas que podem ser verdadeiras. Renan é brasileiro ou argentino. Ó, repare, uma é verdadeira e automaticamente a outra é falsa. E a gente vai aprender mais para frente a mudar isso daqui. E muita gente fica na dúvida de como identificar isso daqui. É só você pensar que esse aqui é o U, tá bom? O U, aqui ó, do OU, é esse símbolozinho que é o nosso circunflexo de cabeça para baixo. Temos a nossa conjunção, que é o E, né, que normalmente ele soma, né, ele une Renan e Maria, né? Então, ou seja, eu estou dando uma ideia de soma, eu estou agregando, ou seja, essa minha conjunção, ela já tem o sinal de circunflexo, e é só você lembrar que o nosso Ezinho, ó, vendo, ó, ele é bem fechadinho e é mais parecido com esse daqui. Então, toda vez que você usar esse símbolo aqui, você lembra do Ezinho, que é o nosso circunflexo de cabeça para baixo, e toda vez que estiver para cima, se lembra do U, do OU, isso aqui significa OU. Temos as nossas condicionantes, que a gente usa como se, então, ou seja, se amanhã fizer sol, então eu vou à praia, tá? Essas daqui são as coisas condicionais, ou seja, ela está amarrada até a esse se aqui, ó. Ó, se você não fizer isso, né? Lembra muito bem quando nossa mãe, nossa tia, nosso avô, pai, sempre fala, então seja esse termo condicional aqui. Se tal coisa, ou seja, eu estou dando uma condição. E essa condição, ela pode voltar, é o que a gente chama de bicondicional. Então, ou seja, enquanto a nossa condição ela está indo para algum lugar, a nossa bicondicional ela vai e volta. Ou seja, eu posso usar o meu argumento final para voltar no meu argumento inicial. A mesma coisa não acontece com a minha condicional, ou seja, a minha condicional ela apenas vai e não volta. Vamos ver na prática? Lembra que eu te falei que toda oração é uma frase? Então, ou seja, se eu tenho uma oração aqui, ou seja, se eu tenho uma proposição, automaticamente eu tenho uma frase. Você concorda comigo? Mas eu não posso pegar e garantir que toda frase é uma oração, né? Que horas são? Que horas são? Né? Uma pergunta, ela é uma frase, mas ela não é uma proposição, porque ela é uma proposição. Por quê? Porque ela é interrogativa. É só você lembrar lá da nossa primeira aula. Então, ou seja, essa condicional, ela só vai. Então, eu posso dizer assim para você: se eu tenho uma proposição, então eu tenho uma frase. O contrário, eu não posso fazer. Mas eu, na bicondicional, eu consigo fazer a ida e a volta, tá bom? Então, se eu falar que eu tenho uma oração, que ela é declarativa, que ela tem um verbo, que ela tem um sujeito, um predicado e um valor lógico verdadeiro ou falso, então eu tenho uma proposição válida. A mesma coisa,
Se eu dissesse, ó, se eu tenho uma proposição, então eu tenho uma oração que tem todas essas características da minha proposição. Tudo bem? Então, mais para frente, nós já vamos aprender na prática a usar os nossos conectores.